Bem, então agora, continuando da análise de acelerações, vamos ver agora as soluções analíticas para a análise de acelerações de um mecanismo de 4 barras conjuntas pinadas. Tá? Então, essas soluções nós também desenvolvemos para a posição, análise de posição e análise de velocidade. Então, vale também as mesmas considerações, tá certo? Então, as equações, elas são aquelas equações de vetorial de malha fechada. Vamos derivar em relação ao tempo para achar as velocidades e depois derivamos novamente para obter as expressões para as acelerações, tá certo? Então, vamos encontrar aqui para as acelerações angulares do elo 3 e do elo 4. Então, duas funções, cada um AF em função dos comprimentos, das posições e das velocidades angulares e da aceleração angular do elo 2. E para alfa 4, também, né? É uma função G em relação aos comprimentos, as posições, as velocidades angulares e a aceleração do elo 2, tá certo? Então, esse desenho aqui nós já nas aulas passadas, tá certo? E aqui no ponto B é apenas um diagrama vetorial para determinar aqui as acelerações. Então, partindo aqui do ponto A, temos aqui as componentes tangencial e normal da aceleração linear do ponto A, tá? Então, aqui, ó, vai ficar a AAN. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Pronto, temos aqui, ó, a A tangencial, tá aqui, ó, a A tangencial na mesma direção, né? Mesma direção, ó, comprimento. A AN, ó, a AN tá aqui. Então, a soma vetorial dos dois. Temos aqui a resultante, que é a componente da aceleração linear do ponto A, né? Nesse sentido aqui. Aí daqui nós partimos para o ponto B. Ponto B nós temos a componente tangencial da aceleração linear do ponto B, ABT. Ele está aqui, ó, ABT, ó, nesse sentido, que ele é o quê? Perpendicular a esse raio aqui, né, de rotação em relação B, em relação ao centro O4, tá certo? E aqui a componente normal, né, da aceleração linear do ponto B, ABN, que é essa aqui, ó, ABN, respeitando aqui a direção e sentido. Então, a soma vetorial, vamos ter aqui, ó, a resultante, o vetor resultante AB, certo? E agora para a aceleração linear do ponto A, tá aqui, ó, A do ponto B em relação ao ponto A, né? Então, esse ponto B aqui, nós temos que a normal, ela vai estar aqui na mesma linha, tá certo? Ó, em relação ao ponto A, que agora o A é como centro de rotação. Então, aqui, ó, a normal da aceleração linear do ponto B em relação ao ponto A, a BA normal, e a BA tangencial, ele vai ser perpendicular a esse comprimento aqui, né, que é o elo 3, tá certo? Então, a componente tangencial da aceleração linear do ponto B em relação ao ponto A, ok? Então, aqui, ó, nós temos no mesmo sentido de direção, daqui, aqui, somando com esse outro vetor da componente tangencial, ó, que ele está aqui, e aqui nós temos o vetor resultante da aceleração linear do ponto B em relação ao ponto A. Ok? Aqui é mais uma representação gráfica, que nós já vimos também nos outros slides. Bem, então aqui vai se desenvolvendo as equações, tá? Eu não coloquei aqui todas as equações, a identidade de Euler, nem as derivações, mas vai resultar nessas equações 7.12. Então, aqui a 7.12, todas as equações aqui, elas vão definir aqui, né, a solução para as acelerações angulares, tá? De um mecanismo de 4 barras. E aqui são as acelerações angulares dos elos. Aqui A, B, C, D e E
justamente todas essas constantes aqui em função dos comprimentos, dos ângulos, que são as posições dos elos também. Todos esses dados aqui vocês já vão ter e é só substituir aqui, né? Isso aqui é interessante para colocar no código, né? No código computacional, e você ter aí para qualquer posição aí como vai se comportar esse mecanismo. E aqui nós temos as acelerações lineares, né? Das juntas do mecanismo. Então a 7.13, A, B e C, ela vai determinar aqui a ABA e AB, ela determina as acelerações lineares. Então, também no livro texto, vocês podem encontrar lá o desenvolvimento das equações, vai resultar exatamente aqui, para vocês determinarem aqui exatamente essas acelerações de um mecanismo de 4 barras. Ok? Obrigada.